Eu sou muito fã de Karim Ainuz e quando ele tá aí com o filme na seleção principal do Festival de Cannes, as expectativas já vão lá pra cima, mas tenho que dizer que fiquei com umas pulgas atrás da orelha. Numa beira de estrada do Ceará, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Fugindo de dívidas, Heraldo se hospeda no local e reforça o caos de quem lá vive. Bom, Natan, acho que tava todo mundo empolgado, né? Tava todo mundo aí curioso para assistir esse filme. Eu gosto de reforçar aqui em todos os vídeos que a gente fica muito feliz quando a gente vê diretores brasileiros chegando em festivais como Cannes. Pra quem aí tá de fora, é como se, sei lá, um atleta estivesse competindo nas Olimpíadas. Então, assim, é muito bonito ver, porque traz projeção pro cinema brasileiro. Então, assim, eu já fico muito feliz de trazer essa crítica falando de um filme que veio diretamente do Festival de Cannes. Pois é, Éder, e Karim aí fez uma carreira interessante nesses últimos anos aí no Festival de Cannes, né? Ganhou lá um Certain Regard com A Vida Invisível, que é um filme emocionantíssimo, e aí agora esse é o primeiro filme brasileiro, né, que ele estava levando para a seleção, porque esses tempos ele teve Firebrand, que também não fez muito burburinho, mas Motel Destino tinha essa promessa aí de ser esse filme cheio de tesão, esse filme que rodeava ali todas as ações e situações em torno desse motel. E acho que pra gente começar aqui é interessante a gente colocar o que esse motel de fato representa para as pessoas que tem ali no filme, né? Esse espaço que muitas vezes é uma liberdade, né, para as pessoas que vão ali exercer seus prazeres, exercer seus desejos, é para esse personagem também um lugar que guarda muitos segredos, que também de certa forma funciona assim para muitas pessoas, né? Afinal, quantos casados, quantas, enfim, situações teoricamente ali que precisam ser escondidas entram ali em jogo. É também um espaço de perdição para muita gente, mas que para esse personagem talvez seja a última ponta de refúgio que ele tem, né? Já que ninguém ali vai querer saber dos casos que acontecem ali dentro e todo mundo, enfim, combina meio que silenciosamente que nada sai dali, então acaba se tornando um espaço de refúgio para esse personagem continuar existindo à margem da sociedade. É esse espaço onde todos os problemas começam, né? Então o drama aqui do filme começa porque ele perde um compromisso por ter ficado uma noite no motel, e é também o fim porque é onde ele vai recorrer depois de ter feito essa lambança toda. Então o Motel Destino, né, onde todas as coisas desse filme acabam se direcionando, tem um papel bastante interessante, né, porque é justamente esse lugar que é muito vigiado por inúmeras câmeras, por conta desses patrões que estão o tempo inteiro ali olhando quem são esses clientes que estão ali, mas que ao mesmo tempo todo mundo finge que está tudo bem e ninguém vai meter o dedo para além da conta. Então esse espaço é ideal para esse filme que se propõe numa primeira instância desviante, que se propõe marginal, onde essas pessoas vão poder ser quem elas quiserem, sem ter um julgamento ou sem ter ali represálias de fato do mundo, da sociedade ali que está fora desse espaço. Mas como o Fábio Assunção, que é um dos donos aqui desse motel, diz, se a vida fosse só sexo. E para quem de fato trabalha num espaço como esse, o sexo é mais banal do que tudo, né? Então a gente tem ali vários gemidos dos clientes que a gente quase nunca vê ao decorrer do filme, que são ali ruído de fundo para esses personagens, são banais. Enfim, os funcionários desse motel que vão ali limpar quartos enquanto está acontecendo ali um vídeo pornô no fundo. Então a máxima aqui é que, apesar de ser esse espaço supostamente de liberdade, o sexo é banal, o sexo é quase esquecível, né? E a sensação que eu tive, né, até mesmo pela promoção que o filme teve todo ali com os trailers e com as entrevistas de Karim e tudo mais, é que justamente o filme ia provar que o sexo tem força, que o sexo tem tesão. Então, eu acho que ia ser meio que desmistificar essa imagem que a gente tem ali no primeiro momento. Mas, para eu rebater a bola aí pro Éder, a sensação que eu tenho é que talvez a cena mais tesuda que a gente tem aqui no filme seja justamente quando a gente tem ali um caco de vidro que fura a mão no personagem, que é muito intensa, enfim, é tirada ali num contexto que também tem uma tensão entre dois personagens, que é muito rápida, mas eu acho que talvez tenha mais viço, mais vontade que muitas das cenas ali de sexo ao decorrer do filme. Enfim, quero detalhar isso aos poucos, mas antes disso, queria ouvir o que o Éder tem a dizer sobre esse tesão todo que o filme promete. Eu também adoro o trabalho do Karim, inclusive estou querendo rever Praia do Futuro, né, porque é um dos filmes dele que eu mais curto. Ou mais agora falando de Motel Destino, infelizmente é com uma dor no peito que eu digo que esse filme não me pegou tanto. Tem várias características aqui que eu gostaria de discutir com você e saber se você concorda ou não comigo, e se esses pontos aí eles fazem ou não sentido para você.
Uma das primeiras características, né, que eu gostaria de trazer aqui é algo que a gente nem fala tanto aqui no canal, mas eu acho que nesse filme foi um ponto que acabou me pegando um pouco, que foi a questão ali da direção de elenco do filme. O filme, eu acho que ele, assim, ele tem ali uma pegada um pouco mais naturalista, que a gente já discutiu bastante, né, do cinema brasileiro, que é uma característica aqui muito forte do nosso cinema, mas ao mesmo tempo ele tenta ser um cinema um pouco fantástico, meio de suspense às vezes, meio surreal, seja através ali da direção de arte, ali daquelas luzes, né, de neon, ou seja através de umas cenas também que são um pouco estranhas ali. Estranhas que eu digo, me parece que ele tá vendo algumas visões, que ele tá ali lidando diretamente com os próprios fantasmas. Então eu acho que é um filme que ele converge aí entre esses dois ambientes. E eu acho que isso, de certa forma, o filme pra mim ele não tá muito esse mix desses dois elementos não funcionarem tão bem. Eu acho que isso também acaba refletindo um pouco na atuação dos personagens. Ora, eu acho que ele tenta trazer esse conceito um pouco mais natural ali, essa coisa um pouco mais da realidade. Outras vezes os personagens eles precisam ali ter que lidar com essas situações meio surreais. E pra mim, a atuação ela não chega nem num ponto, nem num outro. E eu acho que ficar nesse meio termo das duas coisas faz com que as cenas não tenham tanta intensidade como eu gostaria que elas tivessem. Tem uma cena, por exemplo, ali do Heraldo que eu acho que é muito boa, eu acho que é um dos pontos mais altos do filme ali em termos de atuação, quando ele tá revivendo uma cena ali da vida dele, né, em que ele fala de um caso de família envolvendo a mãe, o pai ali, o irmão, e ele conta ali como tudo aquilo aconteceu. Eu consigo muito acreditar naquela cena, eu consigo muito entrar naquela história que ele vai revivendo. Parece que os sinais corporais, o olhar, a fala dele, pra mim, tudo faz com que converja pra que eu acredite naquela situação. Mas tirando essas cenas, uma aqui, outra ali, eu acho que de fato esses personagens, essas atuações, elas ficam ali no meio termo, ficam ali um pouco perdidas ali no meio dessa loucura que tá acontecendo no filme, e isso pra mim acaba diminuindo um pouco a intensidade. Então, você tá falando de direção de elenco aqui, né, e quando os créditos do filme estavam subindo, um dos primeiros nomes que aparece é a de Nina Kopko, que é a diretora de elenco aqui do filme, e particularmente ela tem um outro curta que ela dirigiu, que tem um elenco, assim, cheio de nomes bastante interessantes, mas que eu acho que também todos são subaproveitados, numa lógica muito parecida com o que você está dizendo, assim, né? O curta chama Chão de Fábrica, enfim, acho que também é um one-on-one aí de discussões progressistas da forma mais batida possível, então não sei se tem alguma influência aí, mas quando o nome saltou, pra mim fez muito sentido. Mas acho que o principal problema que eu tenho aqui com o Motel Destino diz respeito à tesão, né? Acho que esse filme que anunciava tanta pujança, que tinha tensão entre todos os personagens, o trailer mesmo supunha ali um triângulo amoroso entre os personagens, e você vai ver no filme, em alguns momentos isso acontece, mas que pra mim, analisando depois que o filme acaba, é um filme extremamente heteronormativo, o que é diferente de dizer que ele é heterossexual, porque se assim fosse, tudo bem, se as tensões, se os desejos tivessem ali com muita intensidade, isso não teria problema nenhum. O problema é que o filme levanta muitas vezes uma tensão homoerótica entre ali o Fábio Assunção e o Iago Xavier, né, que são ali o coadjuvante protagonista do filme, mas que, mais uma vez, também nunca chega ao ponto de fato acontecer alguma coisa, especialmente porque em todo momento que a tensão é levantada, ela é cortada antes mesmo de começar. E o pior nessa relação que se constrói entre esses dois personagens é que parece haver ali uma sexualidade ruim, que é incorporada na imagem do Fábio Assunção, porque a gente vai descobrindo que esse personagem ele é podre, ele tem todos os seus problemas de abuso, e em relação ao Iago, que seria essa sexualidade boa, né? Esse bom mocinho, esse cara que vai salvar essa mulher, esposa do Fábio Assunção, que está às garras desse cara ali, que não deixa ela viver a vida dela. Então, se Fábio é essa pessoa corrompida, todas as ações, todos os desejos que estão ali junto com ele também são vistos pelo filme de forma corrompida. E é desse personagem, do Fábio Assunção, que vão partir todas as sexualidades desviantes que a gente tem ali com relação a essa heteronormatividade que a gente tem no Iago. É o Fábio que vai trazer, por exemplo, brinquedos sexuais, é ele que vai ter ali uma relação de voyeur com os clientes dele, é ele que vai externar em determinado momento um desejo em ver o prazer masculino ali desses clientes também. Todas essas cenas, as três que eu mencionei aqui, são vistas pelo Iago e, em consequência, pelo filme também, de uma forma meio suja, de uma forma meio escondida. É sempre alguma cena ali meio borrada, ou ele muito desconfortável com a conversa que ele está tendo com o Fábio. Então você vê que parece ser esse cara, né, o Fábio Assunção,
um sujeito que vai o tempo inteiro testar a heterossexualidade do Iago. E eu acho que assim, se todas essas cenas que eu mencionei, borradas, meio desconfortáveis, fossem vistas sob uma ótica ali meio empoderadora dessa marginalidade, eu acho que seria legal, até porque a gente está nesse espaço de marginalidade. Só que a sensação que eu tenho é que todas elas são vistas sob uma ótica meio pejorativa. E aí eu vou já deixar aqui um alerta de spoiler, vocês pulam aqui pro tempo indicado, porque em determinado momento acontece de fato um beijo entre o Fábio Assunção e o Iago. Só que o que acontece é um beijo forçado pelo Fábio. É um beijo em que ele mais uma vez não está confortável com o avanço do cara. Numa outra cena que o Fábio Assunção tá ali na cama como se fosse iniciar um homenagem ali entre o trio do filme, mais uma vez é uma situação desconfortável, mais uma vez é uma situação de ameaça que o Iago ali, como esse grande homem puro, precisa ali salvar a mocinha daquela situação, porque não tinha condição nenhuma. Então você vê que todas as vezes que o homoerotismo é expressado de fato aqui nas cenas, são em momentos perturbadores para esse nosso protagonista. E só para terminar aqui, Éder, né, que eu, enfim... Carinha, eu gosto de você, mas realmente esse filme não deu pra mim, não. Todos os outros personagens que a gente tem ali nas redondezas, que também performam e que também têm uma sexualidade diferente da heteronormativa, também são vistos de forma ali questionáveis, né? Então a gente tem o personagem do atendente ali do filme, que é um homem gay, que tem desejos inclusive pelo patrão, e ele vai ser o cara que vai denunciar ali mais pra frente a traição que o patrão estava sofrendo. E como é que ele é recebido pelos outros personagens? Como o gay traíra, o gay que precisa ser expulso, que só tem como único papel nesse filme essa situação, de repente ele some. Os próprios personagens ali dessa gangue, né, que o Iago participava no começo, são personagens mais queer ali, que se expressam de uma forma um pouco diferente ali dos nossos protagonistas, tem como uma única função ali o filme inteiro perseguir esse nosso protagonista heterossexual, seja nos delírios e sonhos que ele tem, seja de fato numa vida prática. Sonhos e delírios, inclusive esses, que eu tenho certeza que o Eder vai falar disso mais pra frente, mas que eu particularmente achei bastante bregas, a forma como eles entram e saem, justamente quebrando esse fluxo de naturalidade que nem o Eder estava falando, para supostamente ali trazer uma coisa um pouco mais fantástica que compromete muitas vezes essa viradinha de chave que a gente tem nas atuações, porque o tempo inteiro esses personagens têm que ir pra lá e pra cá e acabam não ficando em nenhuma das coisas, como o Eder já explicou muito bem antes. Então assim, me incomoda como todos os personagens que estão ali à volta do Iago são tidos como maus, com exceção da mocinha com quem ele tem o caso, e enfim, esse homem heterossexual que está lutando contra todas essas tentações que vêm à volta dele, e que no final do filme ainda tem um discurso para dizer que ele foi perseguido a vida inteira, que ele fugiu da morte o tempo inteiro. Isso já não estava claro, né, no discurso completamente social, tirando essa parte da sexualidade. A gente entende de onde ele vem, a gente entende de onde ele chega, a gente vê isso acontecendo durante o filme todo. Será que a gente precisava ali naquele discurso, com o cara quase olhando para a câmera, falando o quanto ele sofreu durante a vida? Será que isso já não estava explícito durante o filme todo? Bom, se você tá chegando nesse canal agora, se você não sabe, eu e o Natan, a gente não discute sobre os filmes, né? E o Natan acabou de ter uma fala maravilhosa que acho que corrobora muito com o que eu acredito sobre o filme. Então, Natan, você tirou várias das minhas falas. Eu só gostaria de deixar isso muito claro, mas você, assim, explicou maravilhosamente bem os sentimentos que eu tenho para com este filme. Infelizmente, aí várias das questões que você trouxe, eu assino embaixo. Eu acho esse personagem do Fábio Assunção bastante interessante, eu acho que uma das melhores atuações do filme, porém eu acho que é um personagem muito subaproveitado, né? Porque o tempo inteiro, ele de fato, ele tá nessa investida de querer ali poder desfrutar, né, desses desejos sexuais que ele possui, porque de fato a gente tá no motel, e vira e mexe a gente vê casais terceiros, né, de figurantes chegando, e eles ali aproveitando o máximo do desejo deles. Esses personagens que são extra-campo ao filme, eles estão constantemente ali explorando ao máximo os desejos dele. Mas quando a gente chega nesses protagonistas, né, que eles de fato ali, eles têm um papel muito importante do filme, essa relação ela nunca é desenvolvida. Como o Natan mesmo falou, ela sempre é interrompida em determinado momento do filme, né? Nunca há um desejo dos outros dois personagens de fato construir uma ideia ali de sexo a três, ou de eles explorarem um pouco mais a sexualidade. Sempre vem ali dessa ideia do personagem do Fábio Assunção tentando desenvolver algo, desde o começo ali do filme, né, quando o Heraldo chega, ele pergunta pra mulher dele, mas aí, esse cara, ele é bonito? Ele não é? Né, tem essa cena que você mesmo citou ali, que eles, né, que o Fábio Assunção, ele chama, né, o Heraldo ali pra
uma festinha ali, a gente precisa um pouco desestressar e chama ele, e fica aquele clima estranho. Então o filme ele nunca chega lá. Isso não parte só do personagem do Heraldo, dessa mulher também. A mulher do Fábio Assunção, ela também tem um desconforto em imaginar a ideia de existir ali, por exemplo, uma relação entre os três. Porque parece que o tempo inteiro ela tá muito desconfortável com a ideia do Fábio Assunção ter algo ali com o personagem do Heraldo. Então eu acho que fica um desconforto muito esquisito. E aí pra mim fica um questionamento. O porquê então tentar desenvolver dentro do filme uma relação a três se só um desses personagens minimamente tenta construir essa ideia de desenvolvimento de sexualidade. Então eu acho que o filme ele fica muito preso nisso, ele sempre fica na marcha 1, sempre ele tenta ser esse filme de desenvolvimento ali de erotismo entre esses personagens, mas ele nunca chega lá. E eu acho que assim, eu vou fazer uma comparação aqui com outro filme que tem um outro teor, que tem uma outra proposta, que não tem nada a ver com esse filme aqui, mas acho que vocês vão me entender. Recentemente, a gente fez aí a crítica de Zona de Interesse. Foi um filme aí que ganhou o melhor filme estrangeiro no Oscar, a gente fez crítica aqui. E um dos pontos que é muito forte naquele filme é o som extracampo, que o tempo inteiro ele é construído para trazer essa ideia. A gente não vê o terror do Holocausto visualmente, mas a gente vê através do som. E eu trago Zona de Interesse aqui como comparativo a esse, porque além de trazer visualmente essa ideia do sexo, ele também tenta construir isso através do som. Então, como eles estão no motel, o tempo inteiro a gente ouve gemidos, a gente ouve pessoas transando, a gente ouve essas pessoas o tempo inteiro ali tentando trazer o máximo de sua sexualidade ali, onde tudo é permitido. Eu acho que, em primeiro momento, isso acaba sendo ali divertido até, é engraçadinho, a gente até entende ali a proposta, mas com o tempo eu acho que isso fica extremamente exagerado. Eu acho que acaba tirando a gente, às vezes, de vários momentos do filme que parece que fica um pouco engraçado, é pra ser ali um tom de comédia muitas vezes, mas eu acho que fica super repetitivo, eu acho que fica super cansativo. E um outro ponto aqui, gente, que eu acho que me pega demais. O filme se chama Motel Destino. A gente tava falando do Fábio Assunção e eu gostaria de dizer o destino do personagem dele, né? Porque eu acho que é totalmente anticlimático. Porque, como o Nathan mesmo disse, ele é esse personagem que, por mais que ele seja enfadonho, né? Ele seja terrível ali em várias questões, principalmente pela forma como ele trata a mulher dele, né? Eu acho que justamente esse personagem que ele se propõe ali a tentar, de certa forma, expor esses desejos dele é o personagem que acaba morrendo ali no final com um cavalo, né? É quase que como a gente vê a mulher, né, no filme de terror, quando ela aqui não é a virgem, aquela mulher que transa, que é a mulher que tem todos aqueles desejos ali que talvez para a sociedade seria o mais errado, é aquela que acaba morrendo primeiro no filme de terror. Então, assim, eu achei que o destino dele ali bastante questionável. Eu tive dificuldade de entender ali como tudo aquilo aconteceu naquele momento super rápido, então eu não gostei muito. E também aquela carta de amor ali pra ele, né, do final, pra sua amada, né, que ele vai pro gelo ali, ele vai trabalhar com o gelo, ele conta ali, ele tem aquele diálogo ali dele quase que lendo uma carta. Pra mim também ficou totalmente distante com todo o resto da trajetória de como o filme é desenvolvido. Acho que só pra dizer que eu não concordo com tudo que você disse, os sons ali não me incomodam exatamente. Acho que se em algum momento eu achei que eles iam virar a chave e o tesão ia ser uma coisa ali mais forte, eu acho que de fato o filme coloca ali como sexo como banal para esses personagens e de fato ficam ali de fundo. Tanto é que pra mim eu esqueço em determinado momento de tanto tempo que eles ficam ali os gemidos rolando à solta. Eu até entendo que o sexo seja burocrático ali durante o filme. Em muitas situações ele serve como aliança, serve como negociação, serve como assassinato. Tudo menos prazer, tudo menos tesão. Mas o problema pra mim é que em muitos momentos o filme ele promete esse tesão e ele sempre entrega alguma coisa meio torta pelo caminho. Eu só queria finalizar aqui o vídeo falando, né, do caráter, né, que a gente tem ali, que o filme compõe do protagonista em relação aos demais, né? Eu falei que o Fábio Assunção é visto como esse sujeito mau e Iago como esse sujeito do bem, né? Iago, Heraldo, eu tô falando do ator, do personagem, mas é a mesma pessoa. Eu acho que
não só ele se contrasta ao Fábio Assunção, mas também a vários outros personagens, né? Ao pai dele, que ele conta nessa história pra mocinha que ele era abusador, ao francês, né, que mata o irmão ali no começo do filme. Então, tudo aqui coloca esse sujeito como um grande mártir, como esse grande homem sofredor, né, que depois no final, como a gente estava falando, discursa isso em tela uma última vez. Mas se a gente for parar pra pensar, esse protagonista também é um cuzão, né? No começo do filme ele enforca a moça para conseguir sair ali do motel. Ele, enfim, trai, né, o cara que hospedou ele num momento que ele sequer sabia da índole desse sujeito. Então, assim, ele também não é essa boa pessoa toda e o filme tem dificuldade em questionar essa personalidade dele, porque todas as pessoas outras que rodeiam ele são tão piores, que tem ali comportamentos que são vistos pra ele, e aí a câmera mostra também pra gente de forma tão desconfortável que a sensação que eu tenho é que ele é de fato esse bom mocinho durante o filme todo. Bom, mas independente de eu ter gostado ou não do filme, novamente eu gosto de reforçar que eu fico muito feliz de ver um filme brasileiro numa competição oficial do Festival de Cannes. Eu espero que venham muitos outros. Eu fico muito empolgado com isso e muito feliz. Então, assim, vão ao cinema, prestigiem esse filme, porque talvez ele não tenha sido o melhor dos mundos pra mim ali, ainda mais analisando a filmografia do Karim, mas pode ser pra você. Inclusive, um amigo que foi comigo, ele adorou o filme, ele gostou muito. Então, assim, talvez o filme não tenha me encantado muito, não tenha encantado tanto o Natan, mas pode encantar você. Então agora chegou aquele momento especial do vídeo, que é o Vim Te Recomendar, e hoje quem vai dar essa dica, como muitas vezes nos vídeos como acontece, é o Sr. Natan. Então, Natan, diga aí pra gente qual é a dica de hoje. Cara, o meu Vim Te Recomendar aqui, né, falando desse imaginário de motel e de desejos desviantes e tudo mais, tem um documentário, lá acho que 2018, 2017, que é baseado num livro que eu gosto muito. Eu não assisti o documentário, mas puxando aqui o gancho dele, vocês podem assistir, acho que tá na Netflix, chama O Voyeur. Mas a minha recomendação efetivamente seria o livro O Voyeur, do Gay Talese, que é um jornalista ali literário, então ele mistura descrição jornalística também misturada com mais narrativa ficcional, enfim, para contar essa história desse personagem ali que tinha um motel nos Estados Unidos e que espionava ali vários casais na sua intimidade. Enfim, então ele relata algumas dessas histórias, as motivações por trás disso, o porquê que o americano tem tanta vontade de olhar nessa janela indiscreta da vida dos outros. Então acho que é um livro que eu me deliciei quando eu estava lá na faculdade de jornalismo. Tem esse documentário, né, para ter o gancho aqui com o cinema, mas não assisti, não sei dizer se ele é bom, mas o livro é um chuchuzinho. Então talvez ele compensa aqui talvez a frustração de alguns com o Motel Destino. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar, de compartilhar e mandar para aquele seu amigo que assistiu o Motel Destino, que ainda vai assistir, ou que gosta de cinema brasileiro, que gosta desse cinema que fica um pouquinho aí fora do circuito, porque, enfim, você será muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo aqui, ó, e tchau!